E olha só, ainda falando de saúde, o calor que tem feito pode ser delicioso para quem está curtindo o verão na praia ou piscina, mas a alta temperatura complica o dia a dia de quem segue a rotina e até prejudica o bem-estar das pessoas. Irritação, cansaço durante o dia, dores de cabeça, tontura, esses são só alguns dos sintomas do quadro conhecido como estresse térmico, comum quando o calor é intenso. A médica Maikele Simes é a nossa convidada para falar sobre o assunto. Doutora, muito obrigada por ter vindo, fique bem à vontade aqui na Casa do Ver Mais. Deixa eu começar te perguntando, como que é a definição médica, né, o termo para vocês desse estresse térmico? Boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite, por poder falar disso que estamos todos vivenciando nesses últimos dias, né? Há um senso comum de que o aumento de temperatura causa desconforto e a gente costuma usar o termo estresse para explicar esse desconforto. Mas há a patologia estresse térmico, que é uma patologia grave, normalmente acontece quando as pessoas são submetidas a calores acima de 50 graus e isso pode levar a AVC, até a morte. Normalmente isso acontece com os trabalhadores que trabalham em caldeira, em atletas quando submetidos a altas temperaturas. Nós, no geral, vamos sofrer o estresse pela dificuldade de lidar com o calor, sim, né? Para o pessoal não ficar tão assustado assim, né? Sim. Tem esse risco para quem tem essa exposição, né, de perto de 50 graus, porque tem muitas cidades que chegam nessa sensação, né, de desconforto de 50 graus. Mas quanto tempo teria que ser assim? Essa exposição, claro que o tempo para que tenha uma repercussão mais grave é individual, então varia de pessoa para pessoa. Mas a gente fala de horas, né? Um trabalhador exposto, por exemplo, numa estrada que fique 4, 5 horas, ele começa a diminuir produtividade, ele já não consegue ter o raciocínio e a atenção que teria antes, então ele tem que fazer pausas mais frequentes. Por isso até que a gente, quando está viajando, vê os trabalhadores em estrada que trabalham em alguns horários, eles fazem pausa, e a gente às vezes reclama, mas é para a saúde deles, temperatura, né? No asfalto chega no asfalto muito mais do que o normal, né? Exatamente. Esses casos de exposição prolongada é que vão levar a esses quadros mais graves, mas daí são trabalhadores que são treinados e acompanhados para isso. O nosso é um pouco diferente. Não desconsiderando todos esses outros trabalhadores, a gente vai falar mais do que a maioria das pessoas está sentindo agora, que também é bastante desagradável, né, doutora? Sim. Acima de 30 graus, quando somos expostos a uma temperatura acima de 30 graus, a gente já tem desconforto. E a gente pode começar com tontura, com indisposição, com dificuldade de concentração. Por exemplo, pessoas que têm que trabalhar com leitura na frente do computador, acima de 30 graus, elas já vão ter alteração da sua capacidade cognitiva. Então, a gente tem que ter, a temperatura ideal fica em torno de 20 a 23 graus, que é quando o cérebro e todo o corpo conseguem ter as suas funções normais e conseguem se adaptar, né, mais tranquilamente. Um ar-condicionado já resolve, então. Já resolve. E para quem não tem, né, tem algumas orientações para a pessoa não se sentir tão mal e acabar não tendo outras consequências? Muitas orientações, que é interessante a gente usar roupas mais leves, preferir tecidos mais leves, colocar roupas não muito escuras, as roupas claras tendem a nos ajudar também, então tecidos leves, roupas claras, aumentar o consumo de água, muito importante. A ideia é 40 ml por quilo de peso dia. Então, alguém que tenha 60 quilos vai ter que tomar no mínimo 2 litros, 2,5 litros por dia. Isso depende do peso da pessoa, mas é 40 ml por quilo dia. A água, então, a alimentação tem que ser uma alimentação mais leve no verão, evitar gordura, muito açúcar, né? Porque são nutrientes, a gordura principalmente, que o corpo vai ter uma dificuldade de digestão maior e vai gerar calor também nesse processo de digestão. Então, comidas mais leves, frutas, verduras, legumes, aquilo que nos dá vontade mesmo, assim, nessa época, porque realmente não dá vontade de tomar uma sopa, por exemplo, né? Exatamente, nem comer uma feijoada, né? Às vezes também não. Então, esses alimentos o corpo vão ajudar também a lidar com esse processo. Tem algum grupo de pessoas, algumas pessoas com algumas patologias que sentem mais ou que a gente tem que ficar mais atento? Sim. Crianças, idosos e gestantes. As crianças, em função de que o sistema neurológico delas ainda não está tão bem desenvolvido, então elas podem elas são muito suscetíveis à temperatura do ambiente e as mamães costumam botar muita roupa porque ficam com muito medo de que a criança passe frio e elas acabam tendo febre, elas podem até ter febre. Os pequenininhos principalmente, os recém-nascidos. Então, assim, é como a gente, eles sentem calor. Eu tenho uma filha de 1 ano e 4 meses que ela está dormindo de fraldinha,
porque ela não consegue, não tolera a roupa, colocar mais roupa. E é assim mesmo no ar-condicionado mais brando ali. Mesmo no ar-condicionado mais brando, a gente tem que levar isso em consideração. Os idosos, porque o coração deles já não tem mais a capacidade de movimentar o sangue tão rapidamente. E o calor faz vasodilatação periférica, então as veias dilatam. Daí eu tenho edema nas pernas, eu posso ter, quando me movimentar muito rápido, fazer uma tontura, algo muito comum em idoso. Nessa tontura eu posso cair e aí ter um trauma, uma fratura. Então a importância de se manter muito hidratado. E a gente passa o tempo no processo de envelhecimento e a tendência é querer diminuir o consumo de água. A gente tem uma vontade menor, mas a necessidade se mantém. Então, tomar cuidado que mesmo sem sede, eu devo tomar. Por isso que a gente tem que ter cuidado, oferecer bastante água para as crianças, Sim, então, e para os nossos idosos, nossos velhinhos. E os idosos têm, nós temos muito aqui na região o costume do chimarrão, né? E o chimarrão, ele não é hidratante. O chimarrão é o contrário disso, ele é diurético. Ele faz eu perder mais água, fazer mais xixi. Você já viu quando você toma uma cuia de chimarrão, dá vontade no banheiro logo depois? Ele é diurético. Então não vale o chimarrão, tem que ser água. Eu brinco que para cada cuia um copo de água. Sim. Então tem que tomar água, que é a água que hidrata. Mesma coisa para bebida alcoólica também, né? Porque as pessoas, vamos tomar uma cervejinha que tá, né? Ou uma caipirinha, sei lá, qualquer coisa que seja para dar uma refrescada também. Mas não pode esquecer água, porque é bem pelo contrário, né? É o contrário. O álcool também é diurético, ele também vai promover depois um aumento da diurese, da eliminação de urina, mas a gente tem que compensar tomando água. Então, um copo de bebida alcoólica, um copo de água, né? Sempre nessa compensação. E as gestantes, em função das mudanças fisiológicas que há no corpo da gestante, elas podem fazer hipotensão postural, então elas vão ficar tontas ao se movimentar, podendo ter queda. Elas podem ficar muito inchadas, com dores nas pernas, em função da dificuldade do retorno do sangue, né? E aí vem também a ideia, roupas confortáveis, deitar e elevar as pernas, né, no final do dia, muita água e fazer tudo devagarinho, né? Porque pra quem pode, como gestante, a gente tem que caminhar devagar, fazer as coisas devagar e respeitar o nosso corpo. Nossa, eu sou uma gestante do final de dezembro ainda, que ela nasceu no final de dezembro, quente como esse. Quente mesmo, Deixa eu fazer uma participação aqui, quero incentivar você também de casa a participar com a gente. Mande sua pergunta, 98405-2073 no nosso WhatsApp, estou com um tablet aqui. A Ivete está falando, ela está dando um depoimento aqui. Meu tio estava na lavoura num dia muito quente, foi para casa, tomou banho, depois do banho ficou desorientado, não reconhecia os familiares. Pode ser isso que tenha acontecido? Ivete, obrigada pela participação. E aí, doutora? Sim, tu pode ter nessas mudanças bruscas de temperatura, tanto quando eu saio de um ambiente muito quente para um ambiente muito frio, eu posso ter algumas reações. As pessoas costumam usar o termo choque térmico, mas a gente na medicina não existe esse termo, né? A gente não no caso dele que saiu da lavoura quente, talvez um banho frio? Não, na verdade, talvez a ideia dele ter passado muito tempo num calor e o corpo dele não conseguiu se adaptar à água fria. Ele pode ficar um pouco tonto. Porque a tontura que o corpo faz nessas situações, essa desorientação, é porque ele quer que a gente deite para o coração conseguir mandar sangue para o cérebro. E essa movimentação, então a tontura e a desorientação para eu deitar, é para o sangue voltar a circular normalmente. Se deitar já dá uma ajudada mesmo. Se deitar já ajuda. Água e repouso já é o suficiente. Isso não é algo, como a gente estava falando antes do AVC, nada. Isso é realmente pela não adaptação do corpo à temperatura muito quente e depois uma parada. Ele leva um tempo. E quanto mais idade, mais devagar é essa adaptação. Eu já estou percebendo isso. Doutora, eu vou pedir para ficar mais um pouquinho com a gente. As pessoas estão mandando mais perguntas. Eu também tenho uns outros questionamentos. Então a gente conversa daqui a pouquinho, tá certo? Sim. Você que vai